Olá, amigo. Eu sou o pastor César Reis e, como você já sabe, eu lidero os departamentos da Escola Sabatina aqui da Associação Paulistana, região central aqui de São Paulo. Você é mais uma vez nosso convidado a participar conosco do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje eu quero animar vocês. E quero fazer que vocês sejam desafiados a ter um estudo diário. O estudo diário é importante para o nosso crescimento espiritual. Você tem estudado a lição todas as semanas, durante todos os dias já desse trimestre. Aliás, o novo trimestre, né? Nós já estamos na terceira lição desse novo trimestre, que fala sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. Eu quero desafiar você com 3 pensamentos que foram escritos pela profetisa. E nós, como adventistas, cremos que Ellen White recebeu revelações claras de Deus com respeito ao aprendizado e ao crescimento espiritual. Quero ler para você aqui que está no livro Conselho sobre a Escola Sabatina, da página 53. Ela diz o seguinte: uma porção do tempo de cada dia deve ser reservado ao estudo das lições. Ou seja, todo dia, uma pequena porção deve ser reservado para estudarmos as lições da Escola Sabatina, as lições da Bíblia, e certamente isso vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Uma outra frase dela, um outro conceito que ela apresenta: nenhum homem, nenhuma mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Portanto, a lição da Escola Sabatina nos conduz ao aprendizado da Bíblia, que essa semana, ao você agora refazer o estudo com o professor Fernando, o pastor Fernando e os seus convidados, que você possa usufruir desse benefício e desta graça de poder aprender mais a respeito de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado mais uma vez nesta noite. Olá, bem-vindo à nossa classe de professores. Nós estamos hoje no estudo da nossa terceira lição e vamos apresentar para vocês, então, agora a nossa terceira equipe. Bom, vamos lembrar você o seguinte: você que está entrando pelo Facebook, pelo YouTube, você é convidado a fazer conosco essa lição. Não somente ouvir, mas fazer. Como? Você vai fazer o seguinte: os seus comentários, né? Nas lições passadas a gente sentiu o pessoal comentando. Na primeira a gente teve problema lá com o Facebook, mas depois da segunda em diante tudo certo, e o pessoal entrando. E os seus comentários, a gente assistindo e lendo os comentários, um enriquecimento maravilhoso. Então, essa é a lição que todos nós apresentamos juntos. E compartilhe o link com outras pessoas. Se você gostar, indica, diz assim: olha que legal isso aqui, né? E a gente vai ter um monte de gente sendo beneficiado pela nossa lição. Bom, vamos lá apresentar o nosso trio de ouro, a lição mais cheirosa das 3. Vamos lá, Ivelise, Larissa e Marcele. Gente, eu acho que vou ter que pedir para vocês dizerem assim, o que vocês fazem na vida, né? O que é a profissão de vocês, no que vocês trabalham, ou como vocês se definem. Vamos lá. Eu vou Belise. começar, tá, Marcele? Vou começar, tá, amiga? Então, é um prazer estar aqui, pastor Fernando, ao lado de 2 amigas queridas que eu conheço há bastante tempo. Então, eu agradeço a oportunidade de convite. Eu me defino como uma pessoa feliz, que neste período estou me adaptando a ficar mais restrita. Confesso que sofri muito no início da pandemia, porque sou uma pessoa que gosto muito de pessoas, quem me conhece sabe, de abraçar, de ficar junto. Então, mas Deus tudo sabe, aí me deu uma filha de 2 anos e meio, que ocupa mais do que 100% do meu tempo, e tem sido a minha nova jornada de vida. Eu atuo como advogada, sou professora universitária, tenho o privilégio de estar como coordenadora da pós-graduação do curso do NASP, das especializações do Direito, na unidade de Engenheiro Coelho. Eu frequento a Nova Semente, na Nova Semente também ajudo aí na gravação da nossa lição do Conviva, que é com o pastor Felipe Carani e também com o pastor Edson Nunes, que é o meu pastor do coração. E sou casada com Douglas, filha da Raquel Fonseca, gosto muito de cozinhar, de passear, e é isso. Uau, que currículo legal. Gostei muito, viu? Valeu, Velise. Bom ter aqui tua alegria, né? Larissa. É um prazer também estar aqui, pastor Fernando. Obrigada pelo convite.
Bom, eu não sei, agora depois dessa grande intro da Ive, assim, tipo, sabe quando o currículo fica com 2 linhas e meia? Não, mas então, é assim, eu sou freelancer agora, eu sou jornalista. A gente sempre fala que a gente é Larissa, formada. freelancer começa com free, que é liberdade, então livre, né? Exatamente, estou aprendendo grandes definições da vida. Diz que depois dos 30 a gente aprende a viver, né? Então, já estou nessa casa. Então, já tem mais uma etiqueta aí, já sou uma balzaquiana. Então, que mais? Agora eu sou uma mulher casada, fora do mercado. Que maravilha. E assim, que mais? Eu sou uma pessoa feliz, sou casada, então sou esposa do Diego e mãe da Rapadura, um cão que também consome muito do meu tempo, meus chinelos, os cadarços do Diego e preenche o coração também com alegria. Eu trabalhei muito tempo na TV Novo Tempo, trabalhei quase 15 anos na TV Novo Tempo, tive o privilégio de trabalhar com o pastor Fernando, com quem eu aprendi muito e que eu amo de coração. Maravilha, também te amo, Larissa. Que bom, viu? Essa nova vida sua, né? Você vê que tá todo mundo em nova vida aí, né? Mãe nova, esposa nova e aí por diante. Marcele. Eu estou pensando aqui, pastor, o que eu sou nova? Você é nossa mestre na maternidade, amiga, nos desafios da coragem, que eu sei. Obrigada, Ive. Eu estava aqui pensando, o que eu vou falar que eu sou nova? Bom, eu fiquei ali, a Larissa falando que é balzaquiana, eu falei, eu tava balzaquiana, eu já estou entrando aí nos 40. Nossa, sério. Você é nova nos 40, então, né? Vamos deixar a idade de lado, vamos deixar a idade de lado. Bom, eu tenho uma filha também, como a Ive falou, acho que eu sou a primeira que é a ser mãe, a minha filha já é adolescente, 12 anos já, e está sendo um desafio a maternidade nessa faixa etária, eu estou aprendendo a lidar, mas ela é uma fofa, uma querida, o amor da minha vida. Eu trabalho com comunicação e desenvolvimento humano também, dou palestras, treinamentos, também estou como freela, viu, Larissa? Aí, não tá sendo um desafio, né, nesses momentos, bem grande. E eu frequento a Cia da Vila, que é uma comunidade na Vila Madalena, é uma comunidade missional. Eu sou apaixonadíssima por missão e sou muito envolvida com isso já há muitos anos. E ali a gente faz um trabalho muito voltado para a comunidade, para o bairro, para uma que a gente chama de misturação, né? De estar ali nos envolvendo com as pessoas do bairro. O pastor Fernando foi nosso pastor por um período, pastor Edson Nunes, que também está na lição, foi por outro, Tonás também foi, e atualmente nosso pastor é o Thiaguinho Rodrigues. Que maravilha! Olha, quando eu acabei de falar assim, todo mundo é novo em alguma coisa, eu já pensei, e aí agora, o que a Marcela vai falar que é nova, né? Nova na pandemia, como todos nós, né? Gente. Nova mãe de adolescente, e isso é um grande desafio. Porque assim, olha, às vezes eu fico vendo esses programas de entrevista, aquelas atrizes de cinema que a gente admira, sabe? Aí elas vão falar das experiências delas como mães de adolescentes. Elas falam assim, nossa, minha filha tem uma vergonha de mim. Ela acha que eu sou um mico. Ela não quer que eu busque ela na escola. Ela não quer beijo. Então, assim, quando você pensa que Gwyneth Paltrow passa por isso, meus amigos... Não é fácil. Tudo bem eu passar. A minha tem vergonha que eu cante, eu não posso cantar mais, que ela fica envergonhada, é complicado. Bom, e a conversa vai, porque eu também estou lembrando de outras coisas que eu tinha vergonha de que meu pai cantasse na igreja, né? Porque ele cantava todo animado e eu tinha vergonha. Bom, gente, vocês perceberam que esse foi o único grupo que eu deixei se apresentar. Os outros eu fiz uma apresentação assim, né? E a gente vai sentir todo esse feeling feminino, essa alegria, essa interação ao estudarmos a nossa lição. Para a gente começar, a gente sempre tem uma oração inicial. Você que está aí já começa a escrever, né, fazer suas contribuições à medida em que a lição avança, tá? E eu vou pedir para Ive. Ive, ora com a gente, por favor. Querido Pai que estás nos céus, é um imenso privilégio estarmos juntos,
com quem nos assiste, que abre o espaço em sua casa, mas de forma especial no coração. E aqui juntos, pelos méritos de Cristo Jesus, rogamos que o Senhor nos capacite, que a palavra seja tua, a inspiração venha, Senhor, das tuas mãos. Abençoe quem está na produção, nos ajudando, o pastor Fernando, cada uma de nós, mas de forma especial, quem está nos acompanhando, que sinta, Senhor, a tua presença e o poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, chegamos na lição 3, para todas as gerações. O tema principal é a promessa de Deus, a aliança. E quem poderia aqui introduzir? A gente sempre faz a introdução do sábado, já passando para o domingo, né? Junta as duas coisas. A introdução geralmente é alguma coisinha, apesar que eu gostei muito da introdução dessa lição. Quem poderia começar para a gente? Marcele, o que você acha de começar para a gente? Posso começar, pastor? A gente percebe ali que nessa lição 3 aí, para todas as gerações, domingo volta em algo que a gente já estudou ali, que é o princípio do pecado. Fala ali do relacionamento homem e mulher pré-queda, que eles viviam, né, na dependência de Deus, o único que dava vida, que supria todas as necessidades deles. Aí a serpente vem e convence que eles poderiam ser um Deus melhor, digamos assim, né? Que eles podiam passar a depender de si próprios, e vende para eles a ideia de que estar no controle era melhor do que estar sujeito a Deus. E aí eles aceitam essa proposta da serpente, e um relacionamento que anteriormente era regido pela graça, onde eles recebiam tudo da fonte, eles não tinham com o que se preocupar, passa a ser regido por uma maldição, que eu entendo muito que vem como um impulso, né, do homem de querer assumir o controle e o domínio das coisas, e sempre esperando que o outro atenda às expectativas e, consequentemente, supra as suas próprias necessidades, porque, como ser humano, eu não sou capaz de suprir a minha própria necessidade. E aí ele começa a incorrer em práticas que são marcas, características dessa maldição, que tem origem nesse impulso, né, por controle, motivado pelas carências, pelo medo, mas não mais pelo amor, né, o amor de Deus, aquele que provê tudo, e aí passa a adotar atos de ressentimento, de reação negativa, de rancor mesmo, movido pelo próprio ressentimento, de ser direcionado pelo próprio ego, de querer incorrer em humilhação, né, talvez por se sentir humilhado, querer humilhar o outro, e a gente vê vários relatos aqui na lição falando sobre essas características da maldição acontecendo na vida deles. Então, começa com Adão e Eva, aí passa para Caim e Abel, que também são dominados por essa mesma maldição. Caim, se sentindo humilhado, adota ali, acolhe o ressentimento no seu coração, e aí passa a humilhar o seu irmão até levá-lo à morte. E a gente vê Lameque também, o assassinato e promiscuidade sendo direcionado pelo seu ego, de que a vontade dele fosse feita, e assim por diante a gente vai vendo essa deterioração, olha aí, palavra meio trava-língua. E aí, antes mesmo do ser humano escolher ser regido pela maldição, tem Deus que já tinha um plano com o objetivo de nos libertar, né? Nos libertar dessa escravidão que a gente se colocou ali a partir dos nossos pais. E o que dinamiza esse propósito de Deus é a graça. E quando a gente aceita esse plano da graça, o Senhor nos capacita a ser transformados de dentro para fora, e somos em Cristo livres para cultivar também relacionamentos regidos por essa mesma graça e liberdade que a gente experimentou ao aceitá-lo. Então, acho que é disso que se trata a aliança, que a gente também vai conversar aqui, essa aliança para todas as gerações. Olha, eu gostei demais quando você falou aí do mundo regido pela graça, né, antes do pecado. E eu acho que a graça, ela é assim, a exteriorização do amor. Ou seja, o mundo regido pela graça, a graça é alguma coisa que faz um movimento de dentro para fora, né? Quer dizer, eu a serviço das pessoas, eu a serviço do outro, e a partir daí isso aí é substituído pelo pecado,
e a gente vê o pecado imperando no mundo, e o pecado ele faz exatamente o contrário, é as pessoas me servindo e o eu no comando de tudo, né? Por isso que a gente vê tudo isso. Agora, a lição me chamou a atenção, eu disse que gostei da introdução, porque fala de bactéria, proliferação, e é um negócio assim absurdo como prolifera, e o pecado também proliferou muito, né? Então o pecado ele começou ali pequenininho e rapidamente ele tomou conta do mundo inteiro, né? Eu não sei se alguém queria falar mais sobre isso, que eu comentei, ou sobre o geral, mas tem algum comentário mais sobre o domingo? Quem ficou com coceira na língua para falar? Pastor, eu vou querer comentar, porque a Marcele falou sobre a graça, e realmente esse é um lado positivo quando estudamos para todas as gerações, mas eu percebi aí talvez uma novidade não tão positiva. Foi exatamente o pecado que causou a piora progressiva da humanidade. E aí o senhor comentou a questão da bactéria. Realmente, o pecado proliferou, como disse a Marcele, causou a nossa deterioração. Então, talvez quem esteja nos escutando pense assim, mas por que eu preciso dessa graça se talvez minha vida está tão boa? Porque, de fato, na realidade, eu preciso entender sobre aliança. O que Deus quer dizer com essa história de aliança e do que Ele quer me salvar? Exatamente nos dias atuais, como na época de Noé, nós temos sido levados à ruína. E o pecado causou esse mal da humanidade. E naquela época, Deus teve que dar uma solução para a rebelião humana. E por conta do pecado, nós somos muito rebeldes. Então, eu sou nova na maternidade, tá bom, o bebê é lindo, pastor, mas quando vai crescendo, a Sara tem 2 anos, a gente já vê ali, Deus vai entender o que eu quero dizer, o pecado presente. Porque quando ela, na realidade, vai fazendo força comigo e não quer obedecer e quer fazer da vontade dela, ela não tem noção do que está ao redor, ela não tem consciência e ela precisa de uma força maior que a limite, trazendo ela para os parâmetros adequados. O ser humano se deteriorou tanto com o pecado que perdeu a noção de valores, como a Marcele disse, foi tendo aí rebeldia, egoísmo, a questão da competição, do homicídio, coisas que não existiam aí no Jardim do Éden. No entanto, o ser humano, do qual eu também faço parte, cada vez mais perde a noção de moralidade, de caráter, de valores. O parâmetro que nós temos é exatamente essa aliança proposta de Deus para nós, para nos salvar dessa piora progressiva. Porque a todo instante, e a Larissa, jornalista, pode dizer sobre fatos históricos, a humanidade busca uma melhora. E a crença é sempre por uma prosperidade melhor em todos os aspectos, na ciência, na vida profissional, no aspecto da genética, da família, mas, de fato, por conta do pecado, nós temos deteriorado. Mas existe uma solução. Amém por isso, né? Graças a Deus por isso. Alguém mais quer comentar sobre domingo ou nós passamos de domingo para segunda? Eu tenho um comentinho. Então vai. É o seguinte, é que eu descobri hoje numa reflexão, eu estava fazendo uma entrevista justamente com um doutor chamado Roberto Badenas, ele é espanhol, escreveu um livro lindo chamado Enfrentando a Dor. E hoje eu me deu um insight assim enquanto a gente conversava, porque assim, todos esses termos espirituais, eles às vezes são etéreos para a gente. Graça, pecado, transgressão, nananã, a gente fala porque a gente é crente, a gente está dentro desse ambiente e tal, mas às vezes fica tão intangível, fica tão etéreo isso, que nem mesmo a gente se dá conta do que isso significa. Mas todo mundo sabe o que é sofrer. Desde que Adão e Eva comeram do fruto da árvore que Deus disse que não era para comer, a gente conheceu a dor. Uma coisa que não estava nos planos de Deus. E conhece dor quem é educado, quem é analfabeto, quem é rico, quem é pobre, quem é velho, quem é novo, quem é um bebê, quem é um feto. Todos os seres humanos, toda a criação, não é só o ser humano, toda a criação conhece a dor. E assim, tem coisas que são... E a dor é uma coisa singular, uma experiência singular, né? Não estava nos planos de Deus, Deus nunca sentiu o prazer em ver seus filhos sofrerem, e Ele sofre conosco. Mas a aliança dele é justamente para restabelecer esse mundo que não tinha dor, não tinha sofrimento. Aliás, a existência do sofrimento é um dos argumentos que eu descobri através dessa entrevista, que é de Epicuro, que fala que, bom, se Deus é bom,
Então, por que ele deixa os filhos dele sofrer? Se ele existe, é todo poderoso, ele devia acabar com o sofrimento. Mas se ele não acaba com o sofrimento, ou ele não é um Deus bom, ou ele não existe e não é todo poderoso. E esse é o argumento hoje do neoateísmo e tudo mais, né? O problema do sofrimento, essa coisa inexplicável e grande. Porém, na Bíblia inteira você vê a aliança de Deus, que ele não veio, e tem uma frase muito bonita que foi cunhada, que eu não entendi o nome do homem, porque eu não falo perfeito espanhol, sei lá se é Cláudio alguma coisa, mas assim, o que vale é a frase. Jesus não veio para explicar ou evitar o sofrimento. Jesus veio para preencher o sofrimento da sua presença. E isso é a coisa mais linda, porque através da aliança, dessa primeira conversa com que Deus teve com Adão e Eva, logo depois da queda, onde ele já estabelece esse pacto de religamento, de amenização do sofrimento, de promessa de que ele vai estar conosco todos os dias, em todas as situações, até a consumação dos séculos. É isso que ele tenta contar para a gente de vez após vez, história após história, mas é simples, porque os princípios de Deus, eles são simples. Eles se demonstram, eles vão crescendo em camadas de complexidade, assim, né, de entendimento, mas no fundo é isso, eu vou amenizar a tua dor. Só que é o seguinte, chega a me arrepiar, porque todas essas verdades espirituais, elas são muito lindas. O antídoto para a dor e para o sofrimento não é o remédio. O antídoto para a dor e para o sofrimento é o descanso. É o descanso. E é isso que Deus promete pra gente. Quando uma mãe, eu não sou mãe, não passei pela dor do parto, mas as minhas amigas podem falar. A dor do parto deve ser uma coisa horrorosa, mas quando acaba, você tem o alívio, né? Toda situação que é muito dolorida, de qualquer maneira, quando acaba, você tem o descanso. E o descanso que Cristo oferece, o suicida, ele busca o descanso da sua dor. Mas Deus, ele vem prometer que no sofrimento ele nos dá descanso, porque o jugo dele é leve e suave. E o jugo dele é cuidar do outro, ou seja, manifestar a graça através do serviço prático. Isso é o descanso. Gente, estou gostando demais disso, hein? Muito bom, gostei demais de todas as considerações de vocês. E quando a gente pensa no descanso eterno, né, que é o que ele promete para a gente, né, esse repouso eterno, um sábado eterno para a gente, que é o que faz todo sentido. Então a gente entende, né, um descanso aqui, que é o que Jesus falou de ter vida em abundância. Eu vim para você, ele está falando dessa vida e do descanso eterno, né, desse lugar sem dor e sem sofrimento. Maravilha, vamos para a segunda-feira, vamos chegar em Noé, e quem é que vai assumir o Noé agora? Noé acaba sendo uma figura que para nós é de grande aprendizado, porque é a boa notícia no meio do caos, pastor. E ele, exatamente no meio da corrupção, ele era o prazer do Criador. E foi a confirmação de que ele estava ali em pé porque obedecia a Deus. Mais do que isso, Deus tinha prazer e estendeu a sua benevolência, a sua graça para Noé. Aliás, é a primeira vez na palavra, na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6, no verso 8, que aparece essa palavra graça em algumas das versões da Bíblia. E no verso 9, destaca Noé como um contraste das pessoas daquela época, dizendo que Noé era um homem justo e que ele andava com Deus. Falar sobre ser justo, e quando você busca na semântica o que significa ser justo, Noé era correto na realidade, ele era pautado nas suas ações de forma equilibrada, de acordo com a lei. Falar de justiça também tem a ver com legislação. E eu gosto dessa área porque é a área que eu atuo. Não significa que nós sejamos perfeitos, tá, pastor? Mas eu gosto da lei porque a lei nos serve para nos proteger. Exatamente, a lei espelha proteção para a humanidade. É para isso que a lei está aí. E a lei, tanto humana quanto a lei divina, ela revela a rebelião, porque se nós nos dessemos muito bem, não era preciso legislação. A lei vem para estabelecer os limites da convivência, da humanidade, entre uns e os outros, na família, na vizinhança, nas relações contratuais. E Noé, ele era um homem íntegro, inteiramente comprometido com o que ele fazia. Ele andava com Deus, que significava desenvolver comunhão. E é um esforço andar com Deus, porque andar com Deus significa que eu quebro a minha vontade muitas vezes para aceitar a vontade de Deus.
Não significa que isso seja fácil, mas é possível. Ao perceber aí quem Noé era, ele escolheu obedecer. Eu também gosto de estudar essa figura de Noé, que protagoniza neste momento, porque quando ele escolhe obedecer a Deus, significa que ele dá vazão mais à sua consciência e exatamente a uma questão de decisão e de atitude do que aos sentimentos. E muitas vezes nós somos pautados pelos sentimentos. E o sentimento acaba nos enganando. E o convite aqui ao observar Noé é ter uma noção que Noé passou por cima dos obstáculos e que, apesar da natureza degenerada, ele escolheu obedecer. Quem talvez nos escute pense assim, até a lição tem essa pergunta, pastor, nos dias de hoje, será que as pessoas podem dizer de você, Larissa, Marcelo, do pastor Fernando, da Evelise, que nós somos justos e íntegros? Quem olha para a gente pensa que nós somos corretos? Eu penso que é possível, porque falar em justiça e ser correto, andar com Deus, não é ser perfeito. Há um comentário de Ellen White, uma autora cristã, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 4, que ela diz assim, exatamente que essas figuras foram escolhidas e não são isentos de fraquezas humanas. Deus escolheu pessoas que eram fracas, que eram falhas, exatamente para mostrar para nós que onde eles lutaram e caíram, onde se animaram outra vez e venceram mediante a graça de Deus, nós somos animados e induzidos a alcançar da mesma forma. Então, Noé era falho, se você estuda toda a história dele, ele era fiel, andava com Deus, mas ele caiu diversas vezes. No entanto, naquele momento, em relação ao dilúvio, ele foi fiel ao sermão, à questão do princípio e da crença que ele tinha, mesmo que ao redor dele nada parecesse que fosse chover, pastor, o que parece uma loucura. Como é, na verdade, hoje, viver apesar do caos, viver fiel ao Senhor apesar do caos? Como é que nós podemos, como seres humanos, e como disse a Larissa, se somos cristãos aqui, nós pregamos através do nosso viver uma vida diferente do que é a vida oferecida nessa terra? É um pouco, na realidade, isso é um dissenso, é controverso, mas Noé foi fiel àquilo que ele pregava, mesmo que muitas vezes, eu não sei dizer, se o sentimento dele fosse ao acordar um dia mais desanimado, se ele se sentisse abatido, ou muitas vezes sozinho, ele se manteve fiel ao caminho daquilo que ele acreditava. E é um convite para nós, se foi possível avançar e passar por cima dos obstáculos que a natureza degenerada nos coloca no caminho, é possível para nós também. A boa novidade, ao observar Noé como nosso modelo, não perfeito, mas é um protótipo que eu posso também espelhar no comportamento, é saber que se foi possível a Noé ser fiel, a mim também o é nos dias atuais. O convite não é perfeição, pastor. É para dizer, vem porque é possível caminhar pelos mesmos passos da obediência ao Senhor como Noé fez. Gostei muito do que você falou. Assim, me chamou a atenção algumas coisas, né? Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando num texto específico, lá em Lucas 19, quando Jesus fala sobre as condições para a gente ser discípulo, né? E eu percebi que Noé era um discípulo de Cristo, mesmo tendo vivido bem lá antes de Cristo. Porque Jesus diz assim, ele diz assim, quem quiser vir após mim, aí tem duas coisas, né? Negar a si mesmo, e aí você falou que o Noé, ele deixava de fazer a própria vontade dele para fazer a vontade de Deus, ele escolheu isso, né? Acho que você citou até isso, ele escolheu, foi escolha dele. E a segunda coisa é você tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? Como na crucificação aquilo envolvia o desfile da vergonha, né? Que a pessoa tinha que assumir a sua culpa e carregar a cruz para que um desfile, né? Todo mundo vendo a minha vergonha, eu sou culpado e tal. Jesus está falando exatamente disso, né? Carregar a cruz é não se envergonhar de Jesus e de nos identificarmos com Ele. E se teve alguém que não se envergonhou, foi Noé. É ou não é? Porque, veja só, é ou não é, né? Mas foi porque ele teve que construir uma arca, né? Ele teve que pregar um dilúvio e tal, e ele era cotidianamente ridicularizado. Então Noé cumpriu os dois aspectos. Até o verso de Lucas, que Jesus cita, Jesus diz assim,
porque quem não se envergonhar de mim, eu também não vou me envergonhar dele quando eu vier na minha glória e na glória do Pai, junto com os anjos, não vou me envergonhar. Então fala de duas coisas, né? Escolher fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a minha e entrar nessa luta, porque isso é uma luta, né? E não se envergonhar dele. E Noé era esse discípulo de Jesus antes de Jesus, né? Antes de Cristo. Olha, pastor, eu alucino dizer, Larissa, que se Noé construísse uma arca nos dias de hoje, na pandemia, ele ia conseguir vender ingresso para o pessoal assistir e garantir seu lugar, porque as pessoas acreditariam mais do que na época que ele viveu. Então eu fico imaginando, entre aspas, a vergonha que ele sofreu, porque era vergonhoso, nunca tinha chovido, ninguém tinha escutado, e ele ficou fiel ali pregando a mesma coisa. Então, nos dias de hoje, nós temos mais oportunidades e até mais recursos de falarmos de Cristo no momento que o mundo precisa tanto quanto naquela época. Show. Acho que se alguém quiser fazer algum comentário, mas a gente já pode comentar passando para terça-feira, que a gente, na verdade, já vai falando, né? Mas é a aliança de Deus com Noé. Então, eu vou só fazer um comentário rapidinho, que eu acho que já vai fazer a ponte para essa questão da aliança de Deus com Noé, que é importante, porque assim, eu gosto muito de observar os adjetivos que a Bíblia traz para as pessoas. São poucos adjetivos, porque o adjetivo, geralmente o louvor, ele ensoberbece a gente, né? Agora, quando ele vem de Deus, não é necessariamente um adjetivo, ele não está querendo adular, ele está falando uma característica do seu caráter. Ele está descrevendo a natureza do seu caráter. Então, quando fala que ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus, significa alguém que amava a verdade, né? Porque não adiantava ele ser uma pessoa justa e tal, ele tá fazendo ali de má vontade, de tipo assim, beleza, eu sei que isso aqui é a verdade, isso aqui tá dentro da lei e tudo mais, e eu não quero ser punido, ou, entendeu? Ou tipo, que saco construir essa arca, eu não quero, nossa, que vergonha, eu sou um velho aqui, quando nunca choveu na vida, ninguém nunca viu um barco, que absurdo é isso que eu tô fazendo. Não, ele era íntegro, ele fazia de todo o coração. Então, assim, e andar com Deus é isso, ele tinha presença na verdade. E quando a Ivy traz essa questão de que hoje a gente é muito tomado pelo sentimento, pelas nossas paixões, é muito complicado, porque a gente vive uma cultura avassaladora no que tange às paixões. E a gente tem um modelo de comunicação e um modo de vida que mudou, mas isso é um papo chato, que depois, outra hora, se alguém quiser, a gente conversa sobre isso. Mas, assim, todo modelo, eu vou tentar resumir rapidinho, a comunicação pela imagem, ela apela direto para os seus instintos, para as suas paixões, você não passa mais a pensar, você apenas imita, porque a imagem, ela nunca produz reflexão, a imagem produz imitação. Entende? Só que a verdade, que é do reino da palavra, que verdade e realidade são coisas diferentes. A verdade é do reino da palavra, a realidade é do reino da imagem. Uma coisa, ela pode ser real e não ser verdadeira. Só que hoje em dia a gente confundiu essas duas coisas. A gente colocou uma equação entre visível igual a real igual a verdadeiro. E cada vez mais a gente vê com todas essas tecnologias enfim, de que, por exemplo, o pastor Fernando pode estar a imagem dele falando qualquer outra coisa, a voz dele, ele nunca falou aquilo. Só que quem vê, autoriza aquilo, a imagem virou uma autoridade. Nossa, eu vi como que os meus olhos vão me trair. Noé, ele não viu, ele acreditou, e tem todo esse elemento do não ver e do acreditar na palavra que faz parte da aliança. Porque a aliança, ela não é... Deus vai usar diversos símbolos, mas o elemento base, o tecido fabril da aliança é a palavra de Deus. Esse é o bare bones, né? São os ossos desnudos da aliança, é o blueprint da aliança, é a palavra de Deus, que não muda e que só se perpetua porque é Ele quem fala. A aliança que Deus faz com Noé, ele vai dizer assim, né? Aqui no texto de Gênesis 6, versículo 18, fala assim: mas com você
estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ou seja, ali naquele coletivo de pessoas estava representada a humanidade, né? A aliança de Deus é com o ser humano, assim como foi quando ele criou o ser humano lá no Éden. Toda a criação participa da graça de Deus. Toda a criação é entregue ao ser humano, mas é Deus que outorga esse testamento da criação. E basicamente o que Deus está fazendo aqui com Noé é a mesma coisa que ele fez com Adão, porque ele está a ponto de destruir o mundo, ele falou, vou deixar isso só para você. Mas não é a nossa, não é um contrato, não é uma questão de direitos. E hoje, infelizmente, a gente, para sorte da Ive, que é advogada, né, e que daí pode passar o Pix para mais gente, as pessoas hoje entendem tudo na base do direito, né? De tipo, isso aqui é meu por direito, a vida, a felicidade, tudo as pessoas acham que é direito, entende? Sendo que não tem parte nenhuma. Só que aqui Deus não fala, essa aqui é a nossa aliança. Não é necessariamente um compromisso como eu fiz com o Diego ano passado, em que eu prometi uma coisa, ele prometeu outra, a gente pôs esse simbolinho aqui, né? É Deus que está prometendo. E caramba, eu passei 30 e poucos anos da minha vida, porque quando eu disse o sim na hora dos votos matrimoniais, eu senti um peso como eu nunca senti antes. Eu chego a me emocionar nisso. Porque, assim, eu acho que eu levei a vida inteira para aprender a dizer esse sim. Porque esse sim tem que durar a vida inteira. Sabe? E a gente não sabe ser fiel à palavra, porque a gente não ama a verdade. Até o amor à verdade é fruto da graça. Então, se a gente não entende que essa palavra de Deus é fiel e verdadeira, e de que é a única coisa que faz sentido, a gente não entra nem em obediência. A lição vai tratar disso, né? Que, tipo, a parte do ser humano era obedecer e tudo mais. Mas, para mim, eu acho muito chato, porque, assim, a gente, às vezes, fica nesse negócio de, tipo, ai, tem que obedecer. E aí a gente fica pensando em Deus como esse grande bully do universo que precisam lá ser servido, sabe? Tipo, tragam aqui os leques do Egito para mim. Então, assim, é óbvio que tinha Deus, ele não força, né? Ele convida. É interessante porque está no imperativo. Você entrará. Ele não está dando uma opção, entendeu? Ao mesmo tempo, existe essa coisa de que se Noé não quisesse, ele não entraria. Se a família não quisesse, ela não entraria. Mas ele estendeu o convite e falou, eu vou ser verdadeiro, eu vou guardar vocês e a minha aliança vai estar com vocês. É incrível a gente pensar o seguinte, que se Noé não quisesse, a gente não teria futuro, né? Se a família também não quisesse, também não teria futuro. Quer dizer, a humanidade não teria futuro. E eu vejo aqui, por exemplo, um segredo, né, nessa coisa do dilúvio. A graça de Deus atuando, por quê? O foco de Deus, ele não está na resolução das coisas aqui, como a gente já falou, vocês já falaram no início, né? O foco de Deus é eternidade, é a vida eterna. Eu sempre costumo dizer que nessa vida, eu já disse até na lição, né? A gente não vive, a gente faz um test drive, né? Então uma pessoa que vai para fazer um test drive num carro, numa agência, imagina que ela faz o test drive e quando ela não quer mais sair do carro e chora porque ela quer aquele carro. Não faz sentido. A gente faz isso quando a gente deseja só essa vida, né? Aqui a gente está experimentando para ter a vida eterna depois, mas a gente foca demais aqui. Então, como o pecado tinha se alastrado e Deus só encontrou Noé, aquele justo, e ele era justo porque todo dia ele buscava Deus e Deus o justificava, né? Aí Deus preservou Noé, que era um evangelista do Antigo Testamento, porque ele construía altar, ele tinha ali o cordeiro, e o cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. Então Deus preservou Noé por sua causa e por minha causa, né? Porque aí nós poderíamos ter vida eterna. Se Noé morre com ele o evangelho,
e aí a vida se resume só a isso e não tem ninguém mais, né? Então, Deus faz essa aliança e, como você bem disse aí, Larissa, né? Noé podia entrar ou não entrar. Ele estava livre, mas ao mesmo tempo ele não estava livre. Era a mesma coisa com Adão e Eva, né? Quer dizer, você pode comer do fruto, mas você não deve, né? Você pode, mas não deve. Porque se você comer, você vai perder a vida eterna e etc. e tal. Maravilha. Alguém quer comentar a terça e já passar para a quarta? Ou tem algum comentário? O que vocês querem fazer? Marcelo, Vamos começar para a quarta, porque é continuação, né, desse assunto da aliança que Deus estabeleceu com Noé, e aí após o dilúvio, Deus fala para ele, ó, estabeleça uma aliança com vocês, não vai mais haver dilúvio para destruir a terra, o meu próprio acordo eu vou colocar nas nuvens, né, de forma, eu gosto muito disso, porque é uma forma visível, algo para a gente ver. E ele vai ser o sinal da aliança eterna entre mim e toda alma vivente. Então, a aliança que sempre se trata da salvação de Deus para com o homem, nesse momento, mais uma vez, Deus é o propositor dessa aliança. E aí, usando um termo jurídico, Ive, ele propõe um acordo totalmente unilateral, né? Totalmente unilateral. A obrigação é única e exclusiva dele, e a gente, no nosso caso, nós, seres humanos, a gente só se beneficia desse acordo. A gente não entra com parte, não existe parte nossa, aquilo que a gente possa contribuir, não existe. E é um acordo que ele abrange literalmente todas as pessoas. É um acordo universal que independe da escolha de se eu aceito ou não, se eu obedeço ou não. Esse acordo, ele me abrange, ele abrange a todos os seres humanos. E o símbolo desse acordo, dessa aliança, é o arco. E aí vem uma parte que eu acho maravilhosa, que a Ellen White fala ali no livro de Patriarcas e Profetas, que João, numa das visões apocalípticas dele, ele vê o arco ao redor do trono, acima da cabeça de Cristo. Então, esse arco, ele é essa extensão. Ele é essa extensão, né, que está acima da cabeça de Cristo. E aí, o mais lindo ainda, que para mim, que até eu fico muito mexida toda vez que eu penso nisso, é o propósito. Porque o propósito de Deus era que cada vez que esse arco fosse glorioso, né, fosse visto no céu, essa história de amor gratuito fosse contada. Então, o arco-íris, esse símbolo físico porque ele aparece de forma visível para a gente na natureza, ele é o sinal da graça de Deus. E o que ele queria era que a gente contasse desse sinal. E aí eu fiquei pensando que esse símbolo do arco-íris, ele sempre aparece no momento de pós-tempestade, né? Pós um momento de treva, e aí ele traz para a gente a certeza de que a gente sempre vai receber amor, não importa o nosso próprio caos, não importa a escuridão de pecados em que a gente está envolvido, esse arco não falha, ele vai aparecer sempre, e esse arco é o sinal que mesmo nesses momentos em que a gente se percebe em escuridão, a gente não está abandonado. Ele está presente, ele é a forma visível de que ele está presente, o amor dele está presente, a misericórdia dele está presente. E o que ele queria é que cada vez que a gente visse esse símbolo, a gente contasse isso para as pessoas, a gente contasse isso para os nossos filhos, passasse para eles essa certeza, e que de geração em geração, através desse símbolo, o amor dele fosse testificado para as pessoas e fortalecesse as gerações posteriores com essa convicção de um amor gratuito, de um amor presente, de um amor que é manifesto o tempo todo na minha vida, através da misericórdia desse Deus que oferece, né? E do qual eu só me beneficio. Que coisa maravilhosa. E a gente sempre se delicia quando aparece o arco-íris, não é verdade? As crianças, a gente adora. Eu me lembro uma vez voltando de viagem e pela primeira vez assim eu vi um arco-íris sobreposto ao outro. Assim, eram 2 arco-íris. Uau, que coisa maravilhosa, né? Alguém tem um comentário melhor do que esse meu para fazer? Não, Larissa, não. Tem o da Dorothy, muito além do arco-íris, entende? Eu com as minhas referências. Não, pastor, eu proponho uma coisa, porque
A Marcele falou tão bonito sobre o arco-íris, eu fiquei pensando, eu sou muito falastrona, mas assim, é para propor para o seu outro grupinho, tá? Para eles desenvolverem uma teologia do arco-íris, porque é muito bonito, porque assim, ó, quando eles falavam essa coisa, a Canela falava, tipo assim, a materialização da promessa de forma visível, mas ao mesmo tempo ela é a difusão da luz, ou todas as coisas. Tem tanta coisa bonita, tem tanta física, tanta coisa assim, o fato de não ser palpável, porque poderia ser um corpo, um objeto sólido, né? Poderia ser uma coisa. Tem tanta coisa bonita nesse símbolo, sabe? Uma vez eu ouvi também o Dr. Jacques Ducan falando da questão de ser um arco, que era um instrumento de guerra, e aquilo está apontado para cima, ou seja, de novo, como a Marcele falou, o risco é de Deus, ele está disposto a tomar a flechada, né? Essa coisa bonita, mas a própria materialização, tipo, Deus, quando ele demonstra o sinal da aliança dele, é sempre com beleza, com exuberância, com essa coisa que deixa o ser humano, assim, em uau, né? O wonder, que é o maravilhamento, que é uma coisa que está perdida na nossa sociedade. Então... É encantador, né? E é encantador para mim, assim, enquanto eu estava lendo esse trecho do Patriarcas e Profetas, eu chorava até na leitura, porque de imaginar que esse arco é a extensão daquilo que está acima do trono da cabeça de Cristo. Então, assim, é muito simbólico, é muito forte, é muito amor, é muito profundo, né? É muito lindo, nossa. Não, mas isso é sério, considerar uma teologia do arco-íris, porque assim, para você ver, porque hoje ele virou um amuleto, uma bandeira, entende? E assim, e Deus não fez por acaso, ele não fez um negócio para ser a difusão da luz, que foi o primeiro elemento da criação, ser relembrado de uma forma tão especial na aliança que ele fez após o dilúvio. Interessante como que ele apresenta a luz de maneira visual depois. E hoje, tipo, ele vira uma espécie de amuleto, tá? Então é no fim do túnel que tem, no fim do arco-íris que tem o pote de ouro. Então, assim, a deturpação da ideia cultural que a gente tem, tipo, é o quê? A cor do unicórnio, o rabo do meu querido pônei, sabe? O que é? O arco-íris virou isso. E o pior de tudo é que às vezes a gente até evita de usar o arco-íris por causa disso, né? Nós não podemos evitar de usar o arco-íris por causa de nada, né? Esse arco-íris, ele foi colocado aqui por Deus, né? Então, ele é um símbolo, é um símbolo tangível, né? Porque ele está aí o tempo todo, ele está o tempo todo lembrando a gente da graça de Deus. A gente está falando muito sobre graça, sobre aceitação, sobre justificação. Vamos falar mais ainda sobre isso aí, né? E é isso que Deus demonstra o tempo todo quando... acho que a Marcele que estava falando, né? Que se emocionou, né? Foi você, Marcele? Que falou agora que se emocionou e tal, porque está sobre o trono de Deus, né? São elementos que Deus dá para a gente para alimentar o nosso sentimento de amor por Ele, né? Porque o conhecimento de Deus, ele faz com que a gente tenha amor. E não é fácil ter amor por Deus, né? Muitas vezes, quando eu era criança, eu ficava pensando, o pessoal fica falando da morte de Cristo e tal, e aí, mas eu não me emociono com isso. Eu queria me emocionar e não conseguia, né? Mas à medida em que você vai conhecendo essa extensão desse amor e tal, essa retribuição vai crescendo. E o arco-íris é um elemento que ajuda a gente a entender o tamanho desse amor e da renovação de Deus sobre nós. E por isso nos ajuda a amar mais a Deus, né? Essa demonstração vívida. Vamos partir para quinta-feira, que é o último dia? Pastor, só me permita um comentáriozinho, né? Que você falou, a gente olhar para o arco-íris e contemplar e vai aumentando o amor e o compartilhar também, né? Eu acho que se a gente entende esse propósito, cada vez que aparece esse símbolo, eu compartilhar, eu conversar sobre isso com alguém que está próximo a mim, se for meu filho, se for um amigo, falar sobre isso vai fazendo esse amor ficar mais real dentro da gente também. Verdade. Aí está a visão de missão, né, Marcele? Sim. Quer dizer, compartilhar, né? Maravilha. Quinta-feira, vamos partindo para o nosso último dia.
Só que os habitantes do mundo acabaram sendo destruídos, pastor. E por mais de 100 anos, né, em torno de 120 anos, eles tiveram a oportunidade, foram advertidos sobre a importância do Criador, que se tornou, então, o juiz do mundo, diz a palavra. E o povo que restou, porque o dilúvio foi, de fato, uma solução para o mal da humanidade naquele momento, o povo que restou, o chamado remanescente, aparece, em primeira instância, ali em Gênesis, no capítulo 7, no verso 23. E o povo que restou foi Noé e os que estavam com ele. E o Senhor falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar no início da lição. Porque Noé aceitou, e os seus familiares também, isso dependeu do nosso futuro. E por causa desse povo remanescente, nós estamos aqui hoje. E quando falamos sobre os remanescentes, e quando estudamos sobre os restantes de Sião que ficaram em Jerusalém, percebemos que Deus sempre tem um povo. Será aí, na verdade, essa é uma sentença especial, que serão aqueles que esperam no Senhor. A grande questão é, que eu penso como reflexão, você faz parte de qual povo? É daqueles que esperam de forma ilusória um mundo melhor? Ou você faz parte daqueles que esperam no Senhor? E Deus está a todo instante nos chamando a atenção. A Larissa falou sobre o descanso. E, de fato, esse povo remanescente descansa, espera no Senhor. Apesar dessa notícia, que é triste, no aspecto para alguns sobre destruição, para nós é um sentido de vitória também, porque vai chegar um momento que nós não aguentaremos mais estar aqui e que necessitaremos estar com o nosso Pai Celestial e o nosso Criador. E Deus, que é o justo juiz, destruirá também este mundo. E o amor dele é tão grande que o convite não é destruir as pessoas, é destruir o pecado. E cada um fará a escolha, se optará pelo pecado ou se optará por esse justo juiz. O convite de Deus na palavra para que o povo remanescente se mantenha é de fato que nós esperemos e confiemos nele, porque ele virá para o que é seu. E o povo remanescente é este povo que espera no Senhor, que sobrevive obedecendo, que escolhe a Deus, pastor. Nos dias de hoje, sobreviver obedecendo tem a ver com uma escolha, como Noé fez, e a sua família também. É uma escolha. E é uma sobrevivência, tá, pastor? Oi. Quando você falou sobreviver, deu uma falhada assim. Dá uma repetida para nós. Sim. Acho que você está falando, nos dias de hoje, sobreviver? Isso. Fazer parte deste povo remanescente significa sobreviver obedecendo. E é sobreviver mesmo, porque nós estamos num momento de guerra. Para quem nos escuta e sabe, nós temos aí uma guerra entre o bem e o mal. A escolha pertence a nós, se sobreviveremos a esta guerra obedecendo, se escolheremos a Deus ou não. E, de fato, a aliança de Deus com a humanidade, trazendo para os dias atuais, é novamente essa misericórdia, é este amor, é este convite à salvação. Então, a grande questão que fica da lição para nós é assim, será que as nossas decisões diárias, pastor Fernando, impactam na posição que nós teremos no grande dia final? Será que a forma como eu escolho viver, ela impacta em fazer parte deste povo remanescente ou não? E então, de fato, se esperamos prosperidade temporal ou esperamos aí a vida eternal? É a tua escolha que vai fazer a diferença se você faz parte deste povo remanescente, esse restante de povo que, como Noé, que ficou e sua família, nos dias atuais, nós também teremos um povo, e espero em Deus que façamos parte deste povo, escolhendo obedecer e esperando esse justo juiz. Show! Comentários, meninas? Eu acho que pegando um pouco o gancho do que a Ivy falou, é importante a gente sempre pensar que a graça, ela não é o oposto do esforço, né? Do que ela está falando desse viver em obediência. Ela é o oposto do mérito. Marcele, seja, também deu uma falhadinha, quando diz assim, a graça, ela não é o oposto do esforço. Ela é o oposto do mérito. Ou seja, essa vida de obediência, eu sou convidada a entrar nela com o intuito, inclusive, de revelar quem Deus é às pessoas, né? Esse povo que a Ivy fala, ele é chamado a viver em obediência, não porque através da obediência ele vai receber algo. Não tem mérito nisso. Mas é esse esforço de espelhar e de refletir cada vez mais quem Deus é e o caráter de Deus, ele faz parte desse convite
para que as pessoas ao meu redor não sejam privadas de conhecer quem Deus é através da minha vida. Então, a minha vida revela de quem Deus é para as pessoas. Por isso que eu entro num caminho de obediência. Não para receber algo, mas porque eu recebi. Não, e de fato, Marcele, como aconteceu na época do dilúvio, a todo instante, cada um de nós passamos por um período de provas e testes. E isso é comum. Na faculdade, nas relações profissionais, nós passamos por testes a todo momento. E a forma do nosso resultado revela quem nós somos fiéis e leais. Então, existe a graça, existe o amor, sim. Há um convite, a aliança é de Deus para a humanidade, é um acordo unilateral. E quando eu escolho servir, então eu revelo esse serviço, eu revelo essa obediência. Há um compromisso da minha parte também. Não como uma determinação de Cristo na minha vida, mas porque eu aceitei esse convite. Então, eu vou de uma outra maneira. Eu escolho viver de uma forma diferente. E aí eu revelo quem esse Cristo é para as outras pessoas. De fato, da minha parte como ser humano, depende, sim, de uma atitude de escolha, de um comportamento de obediência. Não é só eu aceitar o amor, pastor, e viver e falar assim, tá bom, agora eu vou viver do meu jeito, porque Deus me ama como eu sou. Deus te ama como você é, mas Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele deseja, através de você, apesar de não depender de você, revelar através de você quem Ele é para as outras pessoas. Quando você falou isso agora aí, eu lembrei do que você acabou de falar agora há pouco sobre a Sarinha, né? Você ama tanto a ponto de não deixar que ela siga as próprias inclinações, né? Exatamente isso. E aí eu gostei demais disso, porque do que vocês falaram, porque hoje, o cristianismo de hoje é o cristianismo mais líquido que existe de todos os tempos, né? Todo mundo acha que vai se salvar, e Deus é o Deus que permite tudo. Ele é um pai permissivo, e eu posso ir do jeito que eu estou e permanecer do jeito que eu estou. E do jeito que eu estou, eu não só posso como eu devo, mas permanecer, esse é o esforço de permanecer no relacionamento, né? de dialogar, de expor para Deus e de crescer num relacionamento que só cresce, né? Larissa, tem alguma coisa que gostaria de dizer? Não, só pensar como é bom servir um Deus cuja palavra não tem dúvida nem sombra de variação, né? Porque hoje em dia é tão difícil a gente acreditar, porque essa questão da confiança, porque a questão da obediência, ela vem como um colateral, talvez, da confiança, né? É isso que às vezes a gente não entende, porque a gente não lida com a verdade. Essa que é a verdade. A maioria de nós vive um mundo muito postiço, em todos os sentidos. E cada vez mais a cultura nos move a isso mesmo, sabe? A uma falta de integridade, a uma falta de justiça. A justiça é diferente do direito, né, Ivy? Sei lá, você vai poder explicar melhor isso. Mas, enfim, Deus tem bala na agulha para cumprir aquilo que ele promete, ele não tem dúvida de quem ele é, ele sabe o que ele está oferecendo, porque muitas vezes a gente entra num negócio e não tem bala na agulha para cumprir, e às vezes não é nem porque a gente não quer, é porque a gente não pode, mas ele pode. E nisso Amém. A gente tem que descansar. A história de Noé mostra para a gente que Noé, ele e a sua família se tornaram o remanescente como fruto da graça. Ou seja, ser remanescente é fruto da graça, né? E isso é importante eu pensar, sabe? Eu entender, eu interiorizar. Porque eu não posso pensar que ser remanescente é fruto do meu mérito. Eu gostei demais quando foi dito mérito e esforço, né? Quer dizer, a graça não é o oposto do esforço, é o oposto do mérito, né? Que a Marcele falou. Ou seja, ser remanescente não é fruto do meu mérito, pode ser fruto do meu esforço de ter aceito a proposta de Deus, de graça e de entrar em relacionamento, em aliança com Ele, e permanecer nisso aí, e até esse esforço, né? Porque a Bíblia mesmo diz que Deus opera em nós tanto o querer como o fazer, ou seja, mesmo o esforço, ele é fruto
da graça de Deus. E eu não posso esquecer que ser remanescente não é oferecido somente a uma religião, né? Eu creio, sim, que quando eu prego o conjunto da verdade, ou o conjunto mais completo da verdade, eu estou escolhendo pertencer ao grupo do remanescente de Deus que, tomando conhecimento desse conjunto da verdade, escolhe entrar nessa aliança com Deus. E isso está aberto não somente a uma religião, mas a muitas pessoas, assim como a salvação, a graça, a aliança não foi oferecida somente para uma nação, mas para que eles fossem exemplo para o mundo e para que o mundo entrasse nessa aliança. Gente, amei demais a lição com vocês, viu? Que coisa maravilhosa. Amei. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, né? Lembra, né? Os seus comentários aí na internet, eles também fazem, compõem o que é a nossa lição. Nós vamos dar um tchauzinho para todo mundo e agora, na próxima lição, na 4, volta o grupo número 1 e depois nós vamos nos encontrar aqui na lição número 6 novamente, né? É isso aí? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Vamos terminar com uma oração e eu vou convidar você para nós orarmos. Deus amado, obrigado pelo conhecimento da sua palavra que nos liberta. Obrigado, Senhor, pelo Senhor Jesus, que tornou possível para nós alcançarmos esse recomeço, essa graça. Fica conosco e nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau para você, a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 8 horas, ou em qualquer momento que você acessar o YouTube ou o Facebook, tá bom? Deus abençoe. Tchau.